Botar pra ferver. Portanto, sou o professor Homério e nós vamos botar pra ferver com a filosofia. E o nosso tema da aula de hoje é qual o seu lugar no mundo? Essa é uma pergunta fundamental e que você deveria saber responder. Essa pergunta ela diz respeito à filosofia, uma área chamada ética. A ética, o que é a ética? A ética é a arte do bem viver. O que é uma vida bem vivida? Nosso tema então, qual o meu lugar no mundo e o que é uma vida bem vivida. O grande Sócrates, que é considerado o patrono da filosofia, ele tinha uma frase que eu utilizei ao longo da minha vida e utilizo porque gosto muito dela. Ele dizia o seguinte: uma vida sem reflexão, ela não é digna de ser vivida. O que é uma vida digna? O que é uma vida bem vivida? A filosofia ela é extraordinária porque ela te apresenta uma variedade de opções, um cardápio extraordinário, magnífico, para que você possa escolher, que vai te apresentar então uma gama de opções. E o que é interessante? Todas essas opções, ela tem fundamentação, ela tem embasamento. E o nosso embasamento aqui, para responder essas duas questões, qual o meu lugar no mundo e o que é uma vida bem vivida, eu vou apresentar para vocês essas opções ao longo da história humana, na antiguidade, Idade Média, na moderna e, se possível, a contemporânea. Então, assim, a gente vai apresentar o pensamento dos principais pensadores dentro desses períodos. Qual era a resposta, como que eles abordaram e apontaram soluções e sugestões para essas duas grandes perguntas extremamente importantes. Então, venha comigo, vamos nos debruçar sobre essas duas grandes questões. Certo? Vamos lá. A ideia aqui é provocar reflexão para que você possa analisar a sua vida, certo? E ao analisar a sua vida, você possa perceber quais são os pontos importantes que estão contribuindo para que eu possa encontrar o meu lugar no mundo e construir uma vida boa. É importante você analisar e você perceber também quais são os pontos que não são relevantes. Quais são os pontos que não contribuem, por exemplo, para que você possa construir a sua vida boa. A filosofia ela vai te apresentar os temperos para que você possa dar sabor à sua vida. Então essa é a ideia, apresentando-te os pensadores, e aí você vai perceber aquilo que não está bom e aquilo que está muito bom na sua vida, e você vai adicionando ali os temperos para que a sua vida se torne uma vida digna, uma vida extremamente saborosa. Professor, de onde você tirou esse tema? Esse tema eu peguei da história de Ulisses. Quem era Ulisses? Ulisses era o personagem principal do poeta grego Homero. Homero ele é considerado o pai da cultura ocidental e ele escreve uma obra dividida em duas partes, Ilíada e a Odisseia. Eu não vou me atentar muito à história dele porque ela é muito longa. Eu vou pegar só a história de Ulisses. Então o Homero ele escreve a Ilíada contando a guerra, a história da guerra, e a Odisseia é o retorno de Ulisses para casa. Ulisses ele morava numa ilha chamada Ítaca, onde as pessoas viviam extremamente bem, levavam uma vida simples, e Ulisses era o rei dessa ilha. Ulisses era casado com Penélope e tinha uma filha. E aí a guerra de Troia acontecendo, a guerra contra os gregos e troianos, a coisa não estava muito boa para os gregos. E aí os gregos eles começam a pressionar Ulisses a entrar na guerra. É claro que Ulisses ele é um cara jovem, extremamente inteligente. Então os gregos, estrategistas, né? Os gregos queriam e sabiam que era determinante a entrada de Ulisses na guerra. Uma porque Ulisses tinha no seu exército um dos maiores guerreiros, que era o Aquiles.
E aí Ulisses ele não queria de jeito nenhum entrar na guerra. Por que que Ulisses não quer entrar na guerra? Porque Ulisses ele encontrou o seu lugar no mundo. A Ítaca para Ulisses era o lugar no mundo, era aqui o melhor lugar para se viver. Então ele encontrou o seu lugar no mundo. E Ulisses ele não queria nada mais além do que morar em Ítaca, estar com a sua esposa e com a sua filhinha recém-nascida. Para que mais? Então o que Ulisses queria era levar essa vida simples. Então Ulisses ali, ele tinha encontrado o seu lugar no mundo, estava acomodado e ele não queria sair dali de jeito nenhum. Poxa, se eu estou aqui confortável, se eu estou no lugar bom, agradável, para que eu vou sair do meu lugar, da minha zona de conforto, para ir para a guerra? Mas Ulisses ele acaba pressionado pelos gregos e entra na guerra e ele é determinante para a conquista dos gregos, né, para a vitória dos gregos, porque Ulisses é o cara que vai então que tem a ideia de criar o cavalo de Troia, o famoso cavalo de Troia. Você já viu falar no cavalo de Troia? Então Ulisses, dos reis, olha que interessante, dos reis que participaram da guerra de Troia, Ulisses era o mais jovem e Ulisses foi o único rei sobrevivente. Ao término da guerra, tudo que Ulisses queria era voltar para a sua zona de conforto, para a sua Ítaca. O que significa Ítaca? Ítaca tem vários significados, dentre eles o mundo dos sonhos, da fantasia. Muitas pessoas elas vivem no mundo da fantasia e não quer sair de lá de jeito nenhum. Conhece pessoas assim? Que vivem no mundo da fantasia e está ali acomodado e ele tem dificuldade de adentrar ou de conviver com a realidade? E aí, tá gostando do nosso bate-papo, da nossa reflexão? Tá conseguindo acompanhar? Se estiver gostando, deixa seu like, se inscreva no canal, deixe lá seu comentário. Vamos comigo, vamos continuar. A Odisseia é esse grande retorno, essa grande jornada de Ulisses para retornar para casa. Por que grande jornada? Ulisses de Ítaca para Troia, para vir para a guerra, ele gastou 5 dias. Depois do término da guerra, para ele retornar para casa, Ulisses ele gastou 10 anos, levou 10 anos. Por que isso? E aqui é bom você entender rapidinho. Ulisses ele fere um dos filhos de Poseidon, o Ciclope. E aí o Ciclope ele tinha só um olho, né? Um olho. E Ulisses vai lá e cega o cara. O Poseidon então ele promete vingar o filho. E aí ele fala: olha, jamais, Ulisses, você vai conseguir retornar para casa. E aí por isso que Ulisses ele tem uma dificuldade muito grande para voltar para casa. Ele só vai conseguir voltar para casa porque Zeus vê aquele sofrimento dele, né? E aí por isso que é legal, ele tem vários eventos bem interessantes. E aí Zeus se compadece e acaba ajudando ele a retornar para casa. Mas eu queria pegar aqui com vocês a história das sereias. Num dessas dificuldades, né, que o Ulisses tem que enfrentar para retornar para casa, é uma região onde tinha muita sereia. Então Ulisses ele tem uma atitude bem legal. Para ele poder passar pelo lugar ali pelo canto das sereias, que se ele caísse no canto das sereias, a onda levava, né, o barco e aí destroçava o barco nas pedras. Ele não poderia cair no canto das sereias. E aqui o Ulisses ele tem uma jogada magistral. Ele pede para a tripulação o amarrar no mastro. E aí os caras amarram ele no mastro e ele pede para a tripulação, os seus tripulantes, tapar os ouvidos para não ouvir o canto das sereias. E eles tapam os ouvidos com cera. O Ulisses aqui, galera, até um filósofo da indústria cultural, da chamada Escola de Frankfurt, ele vai falar, o Adorno vai falar que o Ulisses aqui ele teve uma atitude, o Ulisses ele é um fiel representante do pensamento moderno. O
que é o pensamento moderno? O pensamento moderno é a razão, ela tem que ir além dos sentidos, dos nossos desejos. E para não cair nos desejos, né, para não cair, não ficar refém dos seus sentidos, Ulisses ele se amarra ao mastro, pede para o amarrar no mastro. E aqui fica uma dica para a sua vida. Nessa vida onde nós somos os tripulantes nesse mundo, nesse grande mar que é a vida, nós somos os tripulantes. Se você quer alcançar os seus objetivos, o seu sonho, você quer chegar no seu destino final que você traçou, você tem que ter a atitude desse cara, ser racional, não cair no canto das sereias. Muitas das vezes, para a gente alcançar os nossos objetivos, a gente tem que tapar os nossos ouvidos para muitas coisas desagradáveis, para os comentários. A gente tem que se amarrar, né? Focar, se amarrar no que sentido? De focar naquilo que eu quero, tapar os meus ouvidos e não dar ouvido a muita coisa. Porque o que nós temos aqui, hoje, né, no nosso mundo contemporâneo, nós temos muitas distrações. Nós temos muitas coisas, muitos adereços, muitos adornos que vêm em forma de fantasia para nos desviar do nosso verdadeiro caminho. E aí, se você não tiver muito cuidado, muito atento a essas coisas, você acaba se perdendo e o seu barco acaba afundando. Então, aprenda, não seja refém dos seus desejos, aprenda a controlar os seus sentimentos, as suas paixões, e aprenda a não dar ouvido, a tapar os seus ouvidos em muitos momentos da sua vida. Se você encontrou uma coisa extremamente importante e quer conquistá-la, tape os ouvidos. Beleza? Para Homero, o que seria uma vida boa? A vida boa, ela está relacionada a você encontrar o seu lugar no mundo. Olha o exemplo aí de Ulisses. Por que Ulisses ele insiste tanto em voltar para casa, em voltar para sua zona de conforto? Porque Ítaca, para ele, era o melhor lugar no mundo, era o melhor lugar para se viver. Era ali em Ítaca que ele se encontrava, que ele se realizava, era ali então que nos braços de Penélope, o seu grande amor, era que ele se sentia extremamente feliz. O meu lugar no mundo é aonde eu me sinto feliz, com as pessoas que eu amo e fazendo aquilo que eu mais gosto. Então esse é o meu lugar no mundo. Vou dar um exemplo. Eu já lecionei várias outras disciplinas. História, já lecionei educação física, já lecionei geografia, artes, ciências. Mas aquela disciplina que eu mais me empolgo, que eu sinto maior satisfação é com a filosofia. Então o meu lugar no mundo, o lugar onde o que eu mais me sinto bem fazendo é na sala de aula lecionando filosofia. É o lugar onde eu esqueço de tudo. É o lugar onde eu me encontro comigo mesmo e me encontro com o mundo. Porque é o que eu mais gosto, o que eu mais amo fazer é lecionar filosofia.